Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Oi, Ju. Oi, Oi, Eduardo. Rick. Oi, pessoal. Gabriel. Boa tarde. Boa Oi, pessoal, tarde, boa tudo tarde. bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Esperamos que todos estejam bem. Vou começar aí fazendo, enquanto estou vendo o pessoal entrando, queria começar fazendo uma pergunta de quarentena, vamos dizer assim, todo mundo trabalhando em casa. Qual aí é o seu cômodo favorito nessa quarentena? Podemos começar com a Juju, ladies first. Olha, cômodo favorito, para mim é difícil responder, porque minha casa é bem pequena, né? 30 metros quadrados, então minha casa inteira é meu lugar favorito. Mas eu posso dizer que a sacada hoje em dia é meu lugar favorito, principalmente quando bate sol. Eu sou uma pessoa super caseira e eu nunca imaginei que eu ia ficar com vontade de sair de casa nessa quarentena. Então eu fico com a sacada. Legal, legal. Edu, Gabriel, quem quer Vai lá, responder? Edu. Começar. Bom, gente, eu tenho dois filhos super pequenos, estava difícil trabalhar em casa. Eu tenho vindo trabalhar no escritório, estou eu e mais três pessoas no escritório que frequentam 250 pessoas, então estamos solitários aqui. E o meu cômodo escolhido aqui no escritório é a adega, como vocês podem ver aí. Boa. Uau, bela adega, E bonitona. eu tenho trabalhado aqui em uma sala, que é uma sala de degustação, então eu fico fechadinho aqui nessa salinha. E tem sido o meu cômodo preferido aqui nesses dias. Boa. E Boa. você? Eu também tenho dois filhos, também pequenos, e é por isso que o meu hoje é meu escritório aqui, exatamente por ter esse um espaço que dá para ter uma certa paz aqui em casa, porque o resto da casa, ao contrário da Ju, eu moro num apartamento muito, muito, muito grande, mas parece que tem 18 crianças aqui, porque qualquer lugar que você vai tem barulho, tem criança, tem O brinquedo, tem eco. tudo espalhado. Aí aqui o escritório, pelo menos, assim, não garanto que não vai entrar criança daqui a pouco, mas pelo menos é um lugar que dá para pegar e concentrar um pouquinho mais. Legal. Para mim tá parecido com a Ju, assim, eu fico muito no escritório, por conta do trabalho, mas o cômodo favorito está sendo vir aqui na varanda, curtir um pouco o solzinho, o barulho dos pássaros, dar aquela desestressada. A Bom, gente consegue ouvir os passarinhos do Ricardo no fundo. valeu, valeu. Esse é o horário deles normalmente, sempre às 5 ou às 10 da manhã, 9 da manhã. Olha lá. As vantagens de se morar em casa. Ahn, Bom, vamos lá, pessoal. Queria agradecer a presença de todos. Para começar, assim, para contar um pouco de onde que surgiu essa ideia, como que começou toda a ideia desse evento, vou até voltar um bocado lá para trás. Em 2011, quando eu trabalhava na Ponto Mob, a gente, o mercado de mobile estava começando e existia uma empresa muito grande de mídia mobile, que hoje em dia já não é mais uma questão muito grande, mas assim, eles vinham bastante para o Brasil para mostrar, fazer a venda do seu negócio. E uma dessas pessoas era um indiano, e por conta do BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, ele sempre comentava, meu, vocês no Brasil, vocês têm que perceber, igual nós na Índia já percebemos, que o primeiro computador de muitas pessoas no Brasil todo vai ser o celular. É ali que as pessoas vão conseguir ter o seu primeiro personal computer, vai ser esse aparelhinho aqui. E é por isso que a gente está investindo tanto, acreditando tanto. Para mim, ele não precisava muito me convencer. Eu já trabalhava numa empresa de mobile, isso em 2011, eu já acreditava muito nisso, mas eu, da mesma maneira que ele, eu entendia que realmente o futuro era no mobile. E é um desafio, e já era um desafio lá, continua sendo, é, explicar isso, que eu não quero usar o termo convencer, mas é basicamente assim, Transmitir essa transmitir para informação à o frente, pessoal né? que, principalmente, acaba sendo que, principalmente em grandes empresas, onde nem sempre, né, mas na maioria das vezes acaba tendo uma lentidão para adotar novas mídias, novos canais. E aí, então, a gente sentiu que seria ótimo ter um evento como esse para conversar e debater um pouco esse tema, que a gente utilizou esse nome de democratização, porque é bem isso que um Uhum. celular na mão de toda a população acaba democratizando muitas coisas que antes eram restritas às classes mais altas. E aí,
dando um fast forward aí já para os meus tempos de Adjust, cerca de 2 anos atrás, nós fizemos um dos nossos primeiros clientes no Brasil, inclusive, foi a Evino. E aí, junto com a Evino, eu sei que também a Singu logo depois acabou se tornando um cliente, mas já com a Evino a gente acabou sacando isso de que a própria Evino também tinha essa mesma ideia e pegada de utilizar o mobile para democratizar o seu produto, e a gente acabou fazendo um case study. A gente vai, se vocês procurarem lá no nosso site, na parte de case studies, vocês vão ver que tem esse case study de Evino, e a gente até utiliza esse mesmo termo de democratização nesse webinar. E aí, algo que todo mundo notou que, por conta da pandemia, muitas empresas parece que acordaram nesse momento para isso. E aí então a ideia, por que então não trazer pessoas que já tinham sacado essa tendência anos atrás, como a Singu e a Evino, e por que não então trazer elas para o debate para justamente até contar esses aprendizados, lições, experiências, às vezes até fracassos que tiveram nesse desafio, nessa jornada de democratizar e de trazer o seu produto para um canal mobile. E aí, essa é a ideia, então, a gente decidiu então fazer esse webinar. Convidamos aí tanto o Gabriel e o Eduardo e quisemos nos juntar também com uma empresa especialista em publicidade mobile, que é o pessoal da Rank My App. E aí, sem mais delongas, quero apresentar e pedir para cada um contar um pouquinho aí do seu momento e um pouco da sua empresa, começando com a Juliana. Juliana, por favor, se apresente e aí depois até pode passar do Gabriel para o Eduardo, por favor. Tá. Não, super excelente essa introdução que você colocou toda a contextualização, até pela palavra democratização, né, que vocês estavam comentando ontem. E, bom, para quem não me conhece, eu sou a Juliana Assunção, eu sou uma das fundadoras e CMO aqui do Rank My App. Nós somos especialistas na área de mobile marketing, a gente tem produtos de inteligência para aquisição, e a gente está aí com uma Just já faz algum tempo, já fizemos alguns eventos e conteúdos juntos, e tivemos essa ideia e acabamos dividindo esse conteúdo em conjunto. Vai ser bem interessante, porque a gente tem visões diferentes, né, do mercado, até a forma como a gente trabalha, e juntando aí com o Gabriel e com o Eduardo vai ser excelente. Juntando aí com o contexto excelente que o Ricardo colocou logo no início, o Rank My App tem 5 anos de empresa. A gente nasceu mobile, né? Nós não somos um aplicativo, e sim nós atendemos empresas que possuem apps. E é muito transparente a gente, do nosso lado aqui como empresa que atende esses aplicativos anunciantes. A gente vê como que em 5 anos mudou muito essa questão. E a gente não esperava, acho que ninguém esperava, obviamente, passar por uma pandemia depois em 2020, né? E muita coisa a gente vai conseguir concluir daqui a um tempo em relação a isso. Então, a gente preparou aqui algum roteiro, acho que vai ser super legal essa discussão, mas acho que vou dar a voz aí para os nossos convidados especiais para se apresentarem também. Obrigada, gente. Vamos lá, posso começar aqui então? Por favor. Pode lá, vai lá. Vamos lá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Gabriel Costa, também conhecido como Mineiro. Atualmente eu sou CMO da Singu, né, que é um aplicativo de delivery de beleza. Hoje a gente está indo em São Paulo, no Rio, e esse ano expandindo para mais algumas cidades. Antes disso, eu fui da Resultados Digitais muitos anos, né? Eu entrei lá quando tinha 20 funcionários, e aí fiquei 6 anos, então peguei um crescimento muito, muito grande, né? De 20 funcionários para 750, com operação global. E aí eu comecei no marketing, criei a de growth, depois trabalhei numa parte mais com o nosso CEO, aliás, com o nosso não, porque eu não estou mais lá, né? Com o CEO da RD, numa parte de governança, pô, foi muitos anos falando assim, né? De governança, de projetos. Então, eu participei do projeto de expansão internacional, do M&A que a RD fez, e aí depois fui pro time de produto. Então, eu acabei passando por bastante coisa, mas hoje saí então do mundo B2B, SaaS Web, para um mundo B2C, Mobile Marketplace. Então, mudei da água para o vinho aqui da nossa... na minha carreira recente. Então é isso. Então acho que acho que o nosso papo hoje vai ser legal porque minha
Mobile, na verdade, foi uma descoberta recente para mim, né? No último ano e meio na prática. Então, foram muitos aprendizados interessantes, mas muito a aprender ainda também. Beleza. Pessoal, boa tarde, oficialmente agora aí. Primeiro eu queria agradecer ao Ricardo, a Ju, a Just, Rank My App aí pelo convite. Muito obrigado. Acho que vai ser uma oportunidade bacana de trocar aqui com vocês, painelistas e também com os participantes aí, depois com as interações. Eu sou Eduardo Souza, me conhecem por Edu, mas também Du e Dudu funcionam, né, como todo bom Eduardo. Sou casado, tenho 2 filhos, o Tito e a Bela, amores da minha vida aí. Tenho uma carreira que oscila entre operações e marketing, então sou engenheiro, comecei minha carreira trabalhando em consultoria de nicho, de logística e supply chain, e depois fui para a Natura. Na Natura fiquei 8 anos, dividi meu tempo lá entre operações, CRM e marketing, e depois vim para a Evino. Na Evino já são 2 anos e meio, os primeiros 10 meses como diretor de operações, e há 1 ano e meio, pouco mais de 1 ano e meio, como diretor de marketing, tá? Acho que vai ser bem legal aqui a troca com vocês, especialmente nesse momento de Covid, né, onde o canal, o e-commerce como um todo e a plataforma mobile, aplicativos estão aí ajudando e mostraram para que vieram, né, mostrando para que vieram, aí se fortalecendo nesse momento e ao mesmo tempo sendo fortes canais de suprimento aí para a população que está um pouco presa em casa aí sem poder sair. E é isso. Obrigado. Maravilha. Obrigado pela introdução. Vou começar, já vi que tem bastante gente aqui no painel, fico bem feliz. Vou começar fazendo uma enquete. Responde quem quer, obviamente, mas a ideia é a gente entender um pouco de quem está presente aí, de quem são que tipo de empresa que vocês estão vindo, né, os nossos ouvintes. E aí a nossa primeira pergunta é se a sua empresa investe em publicidade mobile. Resposta sim ou não. A gente está fazendo isso até para entender um pouco do público e vamos mostrar as respostas no final. Estou vendo que o pessoal está respondendo já bem rápido, já temos cerca aí de 30 pessoas que responderam, 35. Daqui a pouco vamos apresentar o resultado. Boa. E aí, vou seguindo, tá? Eu vou fazer a primeira pergunta, vou começar, e aí ao final da primeira pergunta eu coloco o resultado para vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Normalmente, até explicar como que vai ser, é o formato normal aí de painéis. Nós vamos fazer algumas perguntas que já estão planejadas, mas também adoraríamos receber perguntas da audiência, da plateia. Então, quem quiser enviar pergunta, a gente vai ter o maior prazer em incluir, sim. Até coloque se podemos ou não mencionar quem é. Normalmente a gente gosta de mencionar quem fez a pergunta. E é isso. Então, e aí, ao final, também algo muito importante que quase me esqueço de falar, que a ideia desse evento não é só debater, conversar, mas também degustar um bom vinho aí ao final. Então, nós corremos e fizemos de tudo para conseguir entregar todos os vinhos para todos os convidados. Caso alguém não tenha recebido, pode ter sido 2 motivos, ou você não fez parte daquelas 100 primeiras que se inscreveram e aí realmente a gente não conseguiu, a gente tinha esse limite, mas enviamos aí um cupom de desconto, e também pode ter tido algum atraso no correio, alguma coisa do tipo, caso vocês façam parte desses 100 primeiros. Então, pedimos desculpa caso ainda alguém não tenha recebido até o momento, mas obviamente queremos fazer isso acontecer. Ao final vamos ter a Jéssica, que é da Evino, e vai nos contar um pouco, vai nos ensinar um pouco sobre vinhos. Mas vamos lá, voltando aí ao nosso debate. Primeira pergunta. De onde surgiu, então, essa ideia de buscar um novo público que normalmente não consumia, não utilizava os produtos, serviços de vocês, né? Então, por isso, essa ideia de democratizar, de onde surgiu essa ideia de um público que não estava, né, acostumado a utilizar o produto de vocês, seja da parte de beleza, ou seja da parte de vinhos? E aí, vamos lá, Edu, pode começar. Vamos lá, Edu, isso. Eu acho que eu sugiro vocês vão lá aí pra gente não ficar nesse... Tá bom, combinado. A gente
Eu começo agora. Bom, a Evino, ela nasceu já na plataforma web, né? Então, não foi uma escolha de um novo canal para encontrar um novo cliente. Acho que a origem da Evino já é o e-commerce desde o início. E nasceu da oportunidade do negócio. Na Evino nasceu de um problema que era entender que consumidores de vinho tinham muita dificuldade para escolher o seu próprio vinho. Acho que muitos de vocês que estão aí participando podem estar se identificando com isso, né? Puta, quão difícil é escolher um vinho assim sozinho e ler aqueles rótulos complexos e confusos, especialmente lá os vinhos franceses e tal. Tem N regiões e várias características e tudo. Então, esse era um problema. E tinha uma oportunidade, né? A oportunidade é que o mercado brasileiro, há 7 anos atrás, quando a Evino nasceu, consumia 40 vezes menos vinho do que um país já mais maduro, como, por exemplo, Argentina, Chile, e menos ainda quando se compara com França, Itália, né? Países europeus já super tradicionais no consumo dessa bebida. Então, olhando para o mercado, para quem ainda comercializava vinho aqui, ainda era por meios bastante tradicionais, né? Varejo físico, né? Especialmente falando, tinha pouca iniciativa pelo e-commerce. As iniciativas que tínhamos na época ainda tinha o Wine, mas com um modelo muito forte de assinatura, que não é o forte da Evino. A Evino trabalha especialmente com flash sales, a assinatura é secundário, terciário no negócio da Natura hoje, da Evino hoje, desculpa. E aí, com isso, a gente entendeu que era o canal certo para entrar, né, fazendo um link direto, né? A Evino é uma empresa que trabalha a democratização, uma vez que ela une direto o produtor e o cliente, né? Acho que esse é um pouco do propósito da marca. Ela importa direto, compra através de distribuidores locais. Então, tem toda uma cadeia de todos os vinhos que a gente vende, a gente degusta, a gente aprova. Então, é uma curadoria própria, exclusiva. E a ideia era essa, quebrar de fato as barreiras aí, né? Seja logística, seja de logística de onde vem o vinho e também de para quem a gente está entregando aqui. Então, qualquer pessoa do Brasil pode comprar hoje da Evino, não depende de ir numa loja física que estaria, sei lá, em São Paulo, no Rio, em algumas capitais apenas, né? Muito legal. Obrigado. Beleza, já tomou um vinho ali para celebrar. Bom, no meu caso, eu não fundei a Singu, acabei entrando um pouco depois, mas quem fundou foi o Thales, né? O Thales Gomes, que antes tinha fundado a Easy Taxi, né? E aí, na prática, depois que ele vendeu a parte dele no Easy Taxi, o que acabou acontecendo foi que ele entendeu que tinha um mercado muito maior que o de transportes no Brasil e com uma oportunidade muito parecida, né? Uma oportunidade que, de um lado, tem muito profissional liberal, autônomo, que depende disso, né, para sustentar ali essas famílias, tudo mais. E do outro, uma massa gigantesca de um consumo enorme. E aí a gente não está falando só de classe A e B, não. Se você olha o Brasil, assim, absolutamente qualquer... Bom, o Edu foi da Natura aqui, né? Então, qualquer parcela da população, na verdade, tem um consumo de beleza. Beleza faz parte ali do orçamento da família brasileira, independente da situação social dela. E aí juntou isso, inclusive, então juntou esse aspecto mercadológico da coisa com aspectos, vou botar assim, urbanos, né? Então, de fato, quando a gente fala de mobilidade e de tempo enfim, todas as complexidades do negócio, viu que tinha uma oportunidade interessante. E os próprios salões de beleza também têm uma dinâmica de cobrar as profissionais, de dar uma mordida muito grande no valor das profissionais, enfim, e de pagar a cada 15 dias e tal. Então, a gente viu que dava para resolver muitos problemas no meio do caminho.
dava, através de economia de escala, né, e muitos aspectos, e escala de modo geral, não só economia de escala, mas escala de modo geral, a gente consegue reduzir preço, padronizar qualidade, garantir uma qualidade mínima, garantir segurança e biossegurança, que é um negócio super delicado, né? A gente falou hoje de Covid, mas a Singu já lida desde o início com hepatite B e AIDS, né? E HIV, por exemplo. Então, a gente já tem que ter protocolos bizarramente robustos de biossegurança desde o dia 1. Então, quando a gente entende que a gente consegue fazer isso, ou seja, entregar um produto até melhor, porque a gente está falando dentro da casa do trabalho da nossa cliente, e do outro lado, ajudar o profissional a ganhar mais dinheiro, nossos profissionais ganham de 2 a 3 vezes mais dinheiro que costumam ganhar no salão, puta, aí é uma fórmula super poderosa. E quando a gente está falando de comodidade, praticidade, tanto do lado do consumidor quanto do lado das profissionais, cara, mobile vira o aspecto mais democratizador de todos, né? Então, as nossas meninas hoje, com o celular é a ferramenta de trabalho, o celular é a maletinha, acabou, e com isso elas conseguem rodar a cidade inteira e gerar, né, renda para sustentar as suas famílias. Então, acaba tendo um aspecto até social, que não significa que a gente é uma ONG, muito pelo contrário, mas os interesses são muito alinhados nesse sentido. Então, a gente consegue entregar um serviço bom, num preço legal e ainda assim, ainda entregar mais valor do outro lado. Então, quando você consegue combinar todas essas coisas, fica um negócio muito poderoso, né? Bem legal. Ricardo, você quer compartilhar os resultados da Pode PUC? comentar. Você consegue ver também? Pode Eu mencionar. consigo ver E aí você também. já fez a pergunta. Boa. Não, eu acho super legal, assim, que sem querer querendo, você já introduziu, assim, para onde a gente gostaria de levar a conversa, que é essa decisão do mobile app versus o site, né? O Gabriel comentou aí que o celular e, consequentemente, os aplicativos vão se tornando basicamente a ferramenta de trabalho e que, me corrija se eu estiver errado, que há 1 ano, 2 anos atrás, provavelmente não era o foco, né? É algo bem, bem recente. E eu vou até também, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a próxima pergunta. Deixa eu ver. Eu posso dar um stop share results? Posso. Aí agora eu vou fazer uma pergunta aqui enquanto a gente passa para o próximo tópico, que é como que vocês, Evino, Singu, definiram a questão do mobile app? Se vocês usaram algum tipo de métrica, algum número para essa decisão de tanto de investimentos para o aplicativo versus o site como um todo. O Gabriel já deu uma introduzida nesse assunto, mas é interessante principalmente para, como o Edu estava falando, que nasceu web e agora tem o aplicativo como um todo, e acaba entrando no que a gente está falando no início também, que é a democratização, né? Hoje em dia, o celular também se tornou uma ferramenta que é independente da classe social, de onde você está no Brasil, todo mundo tem. Se vocês puderem comentar um pouco sobre essa questão, vai ser bem interessante. Eu começo agora, então, Edu, para facilitar. Até para continuar. Vai continuar já o que você estava falando. Na verdade, a Singu, ela nasce mobile, tá? Ela, assim, a Singu entendeu que para funcionar o negócio, dado a lógica e o mecanismo, fazia mais sentido ser mobile mesmo. Porque um dos lados já precisava ser, com certeza, né? A gente precisa do lado das profissionais, não tem dúvida. Tem um aspecto que o próprio Ricardo falou, que muitas das meninas nem têm computador, esse é o outro aspecto ainda. Então, a parte de mobilidade mesmo e outra de acesso. E a terceira coisa é que, como a dinâmica do nosso serviço ela é ágil, né? Do tipo, pô, tô avisando, beleza, aceitou meu pedido, a menina saiu, tá indo para sua casa, chegou, tá lá embaixo, no seu prédio, esperando e tal. A gente sempre entendeu que precisava fazer isso mobile. E como o Thales também já vinha do contexto de Zitaxi lá atrás, lá em 2010, 2011, aí sim foi um desafio grande, né? Fazer taxista comprar um smartphone, por exemplo. Revolução. Não teve muita dúvida que esse era o caminho, uma vez que era um modelo parecido, né? Na prática muda bastante coisa. Mas uma curiosidade que eu acho que é interessante de contar para vocês
é que assim, a Singu hoje tem 2 aplicativos, né? Então, do consumidor final e da profissional. Só que durante mais de um ano, a Singu rodou só com um aplicativo, que era do consumidor final. Aí o consumidor final ia lá, pedia, aí falava assim, não, beleza, estamos procurando uma artista para você. Aí chegava no nosso back-office, o pessoal pegava aquele pedido, mandava num grupo de WhatsApp, que tinham todas as meninas lá, as profissionais. Aí a profissional falava, tipo, a primeira que levantasse a mão lá pegava, ah, pessoal, então tem um pedido de unha no bairro tal, papapá, o valor tal. A primeira que levantava a mão, a gente chamava no DM e falava assim, beleza, detalhes do pedido aqui, topa, topa. Aí a gente ia no back-office, registrava quem era, aparecia para o cliente. Olha, fulano aceitou o seu pedido e tudo Tá mais. aí o MVP da Singu, achei excelente. É exatamente isso. E a essência da coisa era essa, Interessante. Porque para as meninas, se você for pensar bem, a usabilidade que elas estão mais acostumadas é do WhatsApp. Então não tem por que começar por outro lugar a não ser ali. E aí sim, depois que a gente vai para o app e tal, beleza. Mas, então, para a gente não teve muita dúvida por ser inerente ao modelo. Mas tá aí essa curiosidade, especialmente para ajudar as pessoas que falam, tem que criar um negócio, mas eu não sei se funciona, não funciona. Cara, tem um jeito fácil de testar o negócio, e aí se funciona, aí você evolui para desenvolver alguma coisa mais robusta. Nossa, concordo completamente. E em um segundo momento a gente pode falar também como que era o Rank Map no início. Todo mundo tem uma história assim. Edu, Bom, vamos lá. Bom, a Evino, ela opera multiplataforma, aí, web, app, né? Ela se originou na plataforma web lá em 2013. Em 2016 foi quando a empresa tomou a decisão de criar o seu primeiro aplicativo, né? Passando pelos processos tradicionais, hoje tradicionais aí de design thinking, metodologias ágeis para desenvolver o seu aplicativo. E como uma empresa de startup lá, com seus primeiros 3 anos de vida, né, foi uma discussão razoável, né, decidir fazer ou não fazer o app, porque qualquer dinheiro tem que ser bem pensado em onde a gente investe. A gente é uma empresa que pauta muito pela performance do investimento. E acho que duas coisas somaram muito para a gente decidir colocar o app de pé, né? É o produto que a gente vende, né? Um produto que tem alta recorrência de consumo e que, portanto, a gente entendia que faria sentido para as pessoas ter o nosso aplicativo no celular, né? Reservar um espacinho do celular para ter o nosso aplicativo, porque é um produto que, via de regra, a pessoa está comprando ali todo mês. E depois disso, o aplicativo ele ainda tem uma questão que eu acho que ela é cada vez mais importante, né? Ela habilita um outro canal de comunicação, né? No momento em que e-mail cara, você abre sua caixa de e-mail, você não sabe direito o que você lê, o WhatsApp, você já começa a ser bombardeado com um monte de grupos de amigos. Eu tenho backlog de WhatsApp hoje em dia, né? Na época nem tinha WhatsApp, mas hoje em dia eu já tenho backlog de WhatsApp. SMS, na época você recebia um monte de SMS, hoje já melhorou um pouquinho, mas hoje quando você habilita o canal do App Push, né, é uma forma super rica de manter contato com o cliente, especialmente no nosso modelo de flash sales, né, que todo dia a gente tem uma oferta com algum tom de escassez, seja o frete grátis que dura só até meia-noite, seja um kit que dura só até a hora do almoço, seja um outro kit que só dura na oferta noturna. Então, habilitar esse outro canal de comunicação também passava a ser muito importante. Então, nesse contexto, e outra que era a tendência, né, de cada vez mais as pessoas conectadas com esse bichinho aqui, que a gente já não sabe mais se faz parte do nosso braço, se é um dedo, se é uma terceira mão, sei lá o que é esse celular, mas fica o tempo inteiro, né, nas nossas mãos. Então, tinha essa tendência lá atrás, que hoje a gente fala, putz, foi a coisa mais acertada, né, ter feito esse investimento no aplicativo, ter sido pioneiro aí do mercado de vinho com aplicativo de vendas, com uma usabilidade sempre buscando alguma coisa sempre muito simples, que conseguisse ajudar a pessoa na tomada de decisão de que vinho comprar. E é isso, acho que a decisão super acertada, e hoje a gente, como uma empresa de performance, as nossas métricas são cada vez mais complexas, né? Entre investir web, investir app, então a gente
tem os horários que a gente sabe que funciona mais, os clientes corretos, então já entra num Tetris de tomada de decisão de investimento, mas uma das métricas de negócio é quanto que a gente vem aumentando a receita na plataforma do aplicativo. Então, essa é uma meta de negócio, migrar cada vez mais na medida em que a gente vai conseguindo performance. Então, é uma decisão super acertada. Que legal. Edu, eu acho que tem um outro aspecto interessante aí, e eu estava exatamente abrindo agora aqui o app de vocês e aqui na App Store, e dá para ver que vocês são também muito, muito bem avaliados, e a Singu também. E é exatamente assim, cara, tem que ser uma noia mesmo, não adianta ser preocupadinho, não, você tem que ser obcecado com o negócio, porque senão não serve para nada, senão é só custo, né, o negócio. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda, que você falou aí acabou falando das métricas, eu acabei lembrando de uma aqui, é que o nosso negócio é tão inerentemente mobile que 93% do nosso tráfego orgânico hoje é mobile. Então, tipo, assim, não é 50, não é 60, não é 70, nem 80, é 93. Cara, então, assim, meio que tanto fazia sentido focar nisso, e até hoje a gente não fez web, a gente já teve essa discussão 700 vezes, e hoje a conclusão que a gente chegou cara, não vamos fazer esse negócio web, o que a gente pode fazer web a gente faz alguma interface ali, que a pessoa seleciona alguma coisa, e aí, o que acontece? A gente faz um deep linking lá, que a pessoa clicou, aí abre o app já com algumas configurações, ela vai e pede. Porque, tipo, é um grau de complexidade muito alto para uma coisa que no fim do dia ela vai precisar ir para o app anyway, né? Então, a gente, eu acho que pela mobilidade. Exatamente. E então eu acho que às vezes são discussões duras, né, que precisa ter, mas que no caso de vocês é mais difícil porque a Singu, o processo de decisão ele é muito simples, na verdade. Não tem muitas opções e ele é feito para isso, inclusive, para não ter muitas opções. Então você quer fazer unha? É mão, é pé ou é mão e pé? Acabou. Não tem muita, não é para passar disso. Então a gente hoje tem 4 serviços, né, categoria de serviço, e com pequenas variações ali. Então, tudo que você simplifica, e no nosso caso o modelo permite isso, cara, o mobile ele vai absorvendo isso muito bem. Então hoje a gente, na prática, a pessoa consegue fazer um pedido em 3 cliques. Chegou e resolveu o pepino. Então, para a gente acaba sendo um pouco mais fácil. Posso garantir que eu sou cliente, eu sou cliente tanto Singu quanto Vino, gente. Já fazendo o Jabá e realmente é muito mais fácil e fica recorrente, assim, você já sabe, ele tem a memória excelente. Parabéns pelo app de ambos. E um técnico que eu gostaria de mencionar também, a parte técnica que poucas pessoas lembram, mas eu adoro vender isso quando alguém me pergunta: pô, será que eu devo fazer um app ou um site, ou um site mobile? Qual que é melhor? Um site mobile ou um app? Qual que é melhor? Assim. E aí, assim, para mim, claro, trabalho numa empresa de dados, mas não é só por trabalhar na Just, mas eu realmente acredito nisso, que quando você tem um app, você é o software, então a pessoa instala o seu software no aparelho dele e você consegue ter várias informações sobre aquele usuário, que device ele tem que instalou, que operadora, tem vários dados que você consegue obter. Quando você usa um mobile site, o software que a pessoa precisa acessar para usar esse mobile site é o browser, então ele usa o Safari, usa o Chrome, e aí é o Safari ou o Chrome que tem essas informações e não o seu site. Por isso que, assim, em termos de dados, em termos de ter mais alcance, além de ter também, né, a sua marca ali na homepage do celular da pessoa, se for um site, não vai. Então, tem essa parte técnica aí também. Eu posso até complementar que, sim, o Edu comentou de 2016, que foi quando vocês tomaram a decisão e tudo mais. Eu acho que essa pergunta e a dúvida também, qual que é melhor? Hoje em dia está começando para a discussão de PWA e qual tipo de app fazer, né? Mas naquela época, 2015, 2016, a gente fala naquela época como se fosse muito tempo atrás, né? Nós, quando a gente comentava com os nossos clientes sobre aplicativo, era muito essa questão, um app é só um canal de comunicação, ou então só um canal de venda e tudo mais. Hoje em dia, até alguns clientes mesmo acabaram evoluindo e o app é uma operação completamente separada do site, assim.
Até complementando aqui da pool, a enquete que a gente fez, mais de 70% do pessoal que está assistindo tem aí app e site. Só para concluir esse assunto também, eu acho que uma coisa que o Gabriel falou bastante aí, eu concordo muito, que é em relação ao mercado. Se o seu público, se o seu mercado, se você está num segmento que é inerente, como você diz, usando essa palavra, de mobilidade, ele vai utilizar naturalmente mais isso, o que se prova pelos mais de 90% de tráfego orgânico. Um site é só um suporte para algo muito específico, né? Não tem como você forçar um outro meio, outro formato, você não faz parte do seu segmento. Concordo também. Exato. Muito legal, adorei essa pergunta que deu um debate bem interessante. Eu acho que a próxima pergunta também acho que todo mundo gosta quando vai participar de um painel de falar do que funcionou, do que deu certo, mas eu sei que a audiência adora saber o que não deu certo, e essa pergunta tem a ver um pouco com isso. Que quando vocês estão democratizando, né, um produto, um serviço que antes era conhecido como um artigo de luxo, vocês enfrentaram alguma dificuldade, algum contratempo que vocês não previam? Eu sei que o Gabriel comentou algo sobre HIV, hepatite, etc., que está relacionado com essa parte de unha, pé e etc., os utensílios. Então, talvez vou pedir para o Gabriel também começar, por favor. Nossa, eu posso ficar uma live inteira falando sobre problemas aqui. Cara, tem muitos, mas eu vou falar de um que eu acho que pode ser mais útil para as pessoas aqui, inclusive. Então, tem algumas coisas do nosso negócio, como esses protocolos de segurança e tal, que são muito desafiadores e protocolo, padrão de atendimento e tal, tudo isso é complexo. Fazer esse O2O, né, o online to offline, cara, é um desafio bem legal, mas mais difícil, mas legal. Tem outros aspectos também, cara, que o B2C é um dos meus maiores aprendizados, assim. A gente está vivendo num mundo muito polarizado, então qualquer coisa dá problema, qualquer coisa tem textão, qualquer coisa tem chilique. Então a gente tem que tomar 10 vezes mais cuidado e ainda assim vai dar pau. Mas beleza. Para a gente trazer um negócio que eu acho que é mais útil até para as pessoas aqui, a Singu, quando ela nasce, ela coloca, durante muitos anos, na verdade, ela escolhe a persona dela como uma mulher mais jovem, ali 18 a 24 anos, exatamente pela lógica de ser um público mais early adopter, mais disposto a testar um serviço, né, que quebra alguns paradigmas e tal. E, assim, faz sentido se você for pensar. E aí, quando a gente começa a fazer as campanhas ali de ads, de um modo geral, você vê que essa mentalidade ela é reforçada pelas métricas de ads. Então, você vai ver CPI, CPC ou CP qualquer coisa ali, tende a ser menor mesmo para esse público de 18 a 24 anos. Então, durante muito tempo, a Singu já tinha essa concepção exatamente por ser um negócio novo, junta com esse reforço das métricas, então a Singu tinha essa persona muito clara. E aí, quando eu entro na Singu, eu por ser engenheiro e ter um viés analítico muito forte, eu gosto de fazer muita análise. Então, eu vou lá e eu chego na Singu e falo, cara, eu não entendo esse business, eu não entendo de unha, eu não entendo de nada, deixa eu entender isso aqui. E aí, quando eu vejo os números, e eu tinha muito dado, já tinha 500 mil de pedidos realizados, né, na Singu, mesmo ela sendo uma empresa pequenininha, já tinha um volume de dados bom, eu vejo que, de fato, toda aquela ideia de aquisição baseada nessa persona fazia sentido, porém, daí para frente, quando a gente fala de retenção, mas principalmente ainda de lifetime value, né? Ou seja, de quanto de dinheiro colocam no meu bolso aqui, cara, a gente descobriu uma outra idade que era bizarramente melhor, que é 30 a 36 anos. Então, quando eu vejo isso, e foi muito bom porque eu vi no meu primeiro mês de Singu ali, e eu mostro isso na primeira reunião de conselho que eu participei, foi até bom para dar um aliviado, tipo, beleza, tô mostrando serviço aqui. Cara, era tão evidente o negócio, então o público mais velho, cara, convertia melhor de usuário para cliente, retia mais, usava menos voucher, menos cupom,
E tudo isso compunha um lifetime value muito maior. Mas assim, galera, não vou abrir muito detalhe dos números, mas é muito maior. Quase 3 vezes mais, assim, o lifetime value. Então a gente se orientava muito por um pedaço da métrica, sabe? Por uma métrica que não respondia que não falava a realidade de verdade. Então, eu acho que tentando agora resumir a história aqui, o fato da gente ter vindo com um negócio novo e ter aquela hipótese, e ela talvez até tenha sido verdadeira por um tempo, e a gente tendo análises um pouco mais limitadas, fez com que a gente reforçasse cada vez mais aquela lenda ali que a gente tinha do público de 18 a 24 anos. E quando a gente inverte esse jogo aí e vê que 30 a 36 é muito poderoso, a gente muda tudo. Muda a segmentação, ads, muda tom, voz, site, marca que a gente fazer parceria, canal de aquisição, para de fazer influência, faz com o outro, Resumindo a história, a gente tinha um payback time de 10 meses. Então, entra cliente, eu precisava investir uma grana, demorava 10 meses para o cliente se pagar. Que tá ok. Dentre se a gente olha SaaS ou olha alguns outros business, tá 6, 12 meses, tá ok. Mas a gente reduz para 15 dias, só de acertar a persona. Então, a gente sai de 10 meses para o cliente se pagar para 15 dias. 10 meses para 15 dias é muita coisa. Nossa. Exatamente porque a gente passou a focar nas pessoas que consumiam de verdade, não que estavam hypadas e baixavam o app, entendeu? E aí, a partir desse momento, eu ignorei, eu não olho mais o número de instalações, por exemplo. Para mim é completamente irrelevante hoje. Talvez daqui a 6 meses eu fale assim, opa, beleza, hora de olhar para esse negócio de novo. Mas por quê? Essa merda dessa métrica sacaneou muito tempo a gente. E aí agora eu olho, óbvio, as campanhas de ads como um todo, e aí a gente consegue medir o cohort ali em 30 dias. Então, em 30 dias eu vejo se aquelas decisões que eu tomei de aquisição e tudo mais fizeram sentido, se pagaram, não se pagaram e tal. Então, a grossíssimo modo, foi isso que a gente fez e eu acho que talvez essa seja a coisa mais replicável para as pessoas. Especialmente quando você fala aí no democratizar, você está falando de pegar um público que talvez você não conheça bem, de métricas que você às vezes não media direito. Então, talvez esse seja o aprendizado para as pessoas que seja mais útil de acertar a persona, talvez valha muito mais do que ficar tunando pequenas coisinhas ali ao longo do negócio. É isso. Nossa, e só um comentário muito rápido. Você disse isso de não ligar para os números de instalação. Há uns 3, 4 anos também, nossa, que tinha tipo, pessoas que me perguntavam assim, Ju, o que eu tenho que fazer para ter mais de 100 mil instalações em um mês? Como eu faço para conseguir mais instalações? E você fez você fez uma ação aí que para mim deixou muito transparente essa mudança, que você abriu a página do aplicativo e viu a nota do app. A nota tá boa. Então, outras métricas que instalação se tornou um número de vaidade mesmo, realmente. Exato. Edu, desculpa, fiz um comentário, pode continuar. Que isso. Bom, acho que esse capítulo, como disse o Gabriel, a gente tem tema para uma live, né? Mas acho que mais do que falar do que não deu certo, né? Eu acho que na história da Evino, até acho que, por sorte, olhar para trás é ver que a maioria das coisas de fato deu certo. Mas a gente teve uma série de testes e aprendizados, né, que a gente acumulou e vem acumulando. Então, acho que é uma empresa que tem esse mindset de teste e aprendizado muito constante. E através de alguns testes a gente viu que não deu certo, né? Então, acho que algumas coisas, olhando para o passado e fazendo uma retrospectiva que me vem à cabeça, bom, a gente era uma empresa com esse intuito de democratizar o vinho, né? Nascemos uma empresa com muito foco no flash sales, ou seja, a gente tinha um portfólio que era 100% rotativo, rotativo a ponto de você entrar no site hoje, amanhã aquele produto não está lá mais, porque trouxe aquele lote acabou, agora vai negociar o próximo lote, é o próximo lote que vai ter a venda. Então, levava a história do flash sales à risca. E aí um dos primeiros aprendizados é esse, né? No mercado do vinho a gente aprende que
até pelo fato das pessoas se sentirem inseguras muitas vezes em escolher o próprio vinho, né? E é difícil, é uma coisa que leva tempo. Na medida em que ela gosta de um rótulo, ela quer repetir, né? Então, acho que esse é um aprendizado. Então, na medida que a Vivino foi crescendo, hoje a gente tem uma parte já relevante do portfólio que a gente chama de Always On, né? Os nossos best sellers. Vocês conseguem encontrar no site. Então, foi uma adaptação de exatamente os best-sellers. Exatamente, são os produtos que ao longo do tempo... Até o final dessa live eu já comprei, tá? Desculpa aí, Edu. Até o final da live eu já fiz um pedido. Se você não comprar, é porque eu tô mal aqui na minha palestra. Vai lá. Eu posso falar, eu não entendo muito de vinho, mas eu só compro dos best-sellers porque eu sei que vai vir coisa boa. Exato, idem também. Eu confio na opinião da maioria. Como é fácil manipular as pessoas, né, rápido, velho? É muito fácil manipular as pessoas mesmo. Talvez o cara nunca vendeu um vinho. Para quem não é entendedor, sim, dá para manipular um pouco. Mas acho que esse é um aprendizado importante. Outro aprendizado que a gente viveu, né, e que talvez a gente queira até experimentar de novo em breve, né, mas a gente experimentou fazer mídia em televisão, com persona famoso, contratamos o Jacan, em 2017, fizemos lá, gastamos um dinheirinho razoável. E aí, naquele momento, a gente viu que para um mercado como o nosso, que a performance é tão importante, né, foi um investimento que não se pagou muito fácil. E agora, investir em TV é algo que vai ser muito mais raciocinado aqui dentro, né? Um outro exemplo. Outra coisa ligada a portfólio também, né? No intuito de democratizar o vinho, a gente vinha muito com um mindset de atacar e trazer o vinho com custo-benefício melhor, um preço mais baixo, etc. E aí, um pouco conectando com o persona que o Gabriel falou, né? A gente vai descobrindo que, embora a gente queira democratizar e quer sim tornar o vinho mais barato, etc., ainda é um mercado para a classe AB e dentro desse mercado muitos querem escolher tomar um vinho mais caro, né? Então, acho que uma outra evolução de portfólio foi tornando o nosso portfólio um portfólio mais premium ao longo do tempo, não mais premium como um todo, mas tendo um capítulo premium, né? No começo não tinha um capítulo premium, então a gente foi trabalhando e segue trabalhando para ter um capítulo premium, porque a gente descobre que aquele persona estereotipado que é um jovem ou o cara de 30 anos, 25 anos, a gente descobre que o nosso público médio target é o cara de 45, 50, né? O que é um choque. Você fala assim, caramba, mas é o cara de 50 anos que compra da gente pelo app, é isso. Quando você pensa em tecnologia, você pensa no cara de 30, 25, mas você vai ver é o cara de 45, 50 que tem o lifetime value 5 vezes maior do que o cara de 25 aqui com a gente, né? Que está começando a consumir, seja por poder aquisitivo, seja por gosto, independente do motivo aqui. Esse é um outro aprendizado também. Então, tem um aprendizado de premiumização do portfólio, tem um aprendizado de entender também quem que é o nosso persona target. Métricas, eu acho que a gente passou por N evoluções, né? A última que a gente acabou de fazer está ligada à história da idade, né? A gente descobre que o que mais correlaciona aqui com o nosso lifetime value acaba sendo a idade do nosso público target, né? Para outros negócios pode ser o gênero do cliente, para nós a idade é super importante, então a gente começa a acompanhar ROI por faixa etária, coisas do tipo. E acho que é um pouco isso. E logística, né? Logística para quem entrega no Brasil inteiro também traz uma série de aprendizados, né? Montar o footprint logístico. Quem nunca ficou refém de uma transportadora que quebrou financeiramente, mas que bateu as botas em uma época de Black Friday, né? Porque não deu conta do volume. Tem a própria logística digital aí, né? A mesma coisa serve para o ambiente digital. Quem nunca teve um apagão aí por uma horinha no dia da Black Friday, aquele dia que você está faturando muito, o site fica fora do ar, cai o servidor da Amazon, coisa do tipo. Deixa o dinheiro na mesa. Então aí você tem uma série de aprendizados de backup, de
de capacitação da rede, né? Seja a rede tecnológica, seja a rede física, dos backups, das capacitações. Então, acho que isso também a gente acumulou bastante aprendizado. E só o tempo e batendo a cara mesmo para sabendo onde que é o calo aperta, né? Legal. Gente, eu vou fazer uma pergunta que mandaram aqui, mas eu vou pedir para vocês responderem bem breve, tá? Já deu um Todo golinho. mundo já louco para abrir seu vinho. Então, não quero dizer isso, mas Gente, aproveitem a Jéssica depois, tá? A Jéssica olha é incrível. só. E o vinho que vocês vão degustar é um dos meus preferidos. Olha só. Né? Então... o que eu vou pedir para vocês comentarem de forma bem breve é em relação a opiniões de vocês em relação à PWA. Eu acho que é equivalente aos nossos questionamentos de 3, 4 anos atrás, se app ou site é melhor. Eu acho que é o equivalente hoje em dia ao quão PWA seria interessante para quem já tem um aplicativo nativo. Enfim, vocês puderem comentar brevemente sobre isso? Gabriel, você. Eu vou começar fazendo um negócio que eu não sei o que é PWA. Eu não faço ideia. Então você pode começar me explicando. Não sei. PWA é Progressive Web Apps, que são os aplicativos que são baseados na web mesmo, né? Eu acho que essa pergunta é muito mais... Rick, me corrija se eu estiver errada, mas eu vejo essa pergunta muito mais frequente no meio de e-commerce, porque é muita imagem, é muito banco de dados, muita coisa, né? E os aplicativos acabam ficando pesados. E a gente sabe que nem todo o celular a gente aguenta essa quantidade. Você comentou um pouco do tamanho do aplicativo também, mas não tem problema. Então, Edu, você passou No meu caso, não faz diferença, a gente não usa. Então, é excelente. Eu tenho gente que cuida disso para mim, então tá tudo certo. Eu percebo muito essa discussão e justamente nessa questão da mídia e que vai me complementando também. Traqueamento em PWA é diferente, o formato de mídia PWA é diferente e assim por diante. O pessoal está perguntando talvez se é Android ou iOS. Qual que rentabiliza mais para vocês? O Edu tem algum comentário? Desculpa. Não, imagina, que isso. Não, eu ia um pouco na linha do Gabriel. Essa é uma discussão que não está muito quente aqui para a gente ainda, tá? Então, talvez a gente ainda esteja aqui num formato mais tradicional, buscando ainda otimizar os aplicativos, um trabalho constante de torná-los cada vez mais leves, com a UX mais adequada, etc. Mas a gente não está com esse tema quente aqui em casa hoje, tá? Então não conseguiria explorar muito sobre isso. Legal. Eu vou comentar o que eu sei por trabalhar aí desde 2011 com mobile. Eu sinto que sim, que é algo que vem crescendo, mas eu sinto de forma lenta, porque não é tão novo, o PWA já existe há alguns anos, e eu não sinto que está assim, acelerando tanto. Então, é essa a visão que eu tenho. Mas eu sei que um dos nossos clientes aqui na Just, que é o pessoal da ClickBus, eles utilizam, sim, alguma parte eles têm algum PWA, alguma coisa assim, e aí posso fazer a ponte. Eu sei também quem enviou essa pergunta. Qualquer interessado, aí a gente faz depois essa ponte para conversar com uma empresa que também esteja usando esse modelo, esse tipo de formato. Legal. Desse assunto do PWA também, que eu comentei que é algo que vem muito de e-commerce, tem a questão, além da questão de ser mais leve, mais performático, que vem muito de e-commerce, é naquele miolo do pagamento, que para e-commerce é onde é o problema do funil, né? Então, essa parte do aplicativo, às vezes uma parte é PWA, que é a parte que vai da segurança, do carrinho, de pagamento, enfim. Então, além dessa ponte aí, eu sugiro conversar com profissionais de marketing da área de e-commerce que pode levar essa discussão aí mais a fundo. Maravilha. Olha, passou voando o tempo aqui do painel. Nossa, muito! Foi muito gostoso. Agora vamos ter aí a Jéssica conosco e vai contar um pouquinho mais sobre um dos vinhos que foi enviado para casa de vocês. Mas antes da Jéssica entrar, vou pedir voltar aí a palavra para o Gabriel, para o Edu. Ela já entrou. Fica aí, Jéssica. Não, mas por favor, lógico. Claro. Fica aí. Mas, por favor, Gabriel, Edu, alguma última palavra? E aí a gente vai passar para a Jéssica nos dar essa aula aí sobre vinho. Eu só queria agradecer.
Desculpa, Gabriel. Não, Deixa vai eu lá. continuar aqui, então. Bom, só queria agradecer aí mais uma vez. Foi um prazer. Tendo outras oportunidades, estou super à disposição. Eu deixo os meus contatos aí depois com o pessoal, mas também é fácil me encontrar no LinkedIn, então estou à disposição, podem me mandar mensagens, costumo responder a todas. E se cuidem aí nesse período de Covid, agora começando a voltar, né? Se cuidem. É isso aí, E por fim, aproveitem a Jéssica. É uma sommelier incrível que vai conseguir falar do vinho aí com vocês de uma forma super descomplicada, mas ao mesmo tempo profunda. E provem o Ripasso aí, Valpolicella, que é um dos vinhos que eu gosto bastante. Boa noite aí para vocês. Obrigadão, Rodrigo. Ricardo, brigadão, Ju e Gabriel, foi um prazer a gente conhecer, cara. Valeu, prazer também, Edu. Bom, o meu também agradecer o convite. Ao contrário, o pessoal tem bebido bastante vinho durante essa pandemia, mas a gente está tendo que se virar aí, porque o bicho está pegando pra gente, que é um business de pura exposição, né? Aqui que a gente vai fazer é relacionada a isso. Então, legal. E tal. Mas enfim, então, obrigado pelo papo. Assim, acho que daria para a gente ficar pelo menos mais uma horinha aqui falando de mais detalhes, mas eu acho que é um bom esquenta aí. Eu acho que foi um bate-papo inicial, quem sabe a gente repete aí no futuro e até conta o que evoluiu desde esse papo até lá. E aí eu prometo saber que é da PWA, beleza? Até a próxima. E até um Ou não, né? Ou não vai precisar. A gente vai ter aqui, aula. Inclusive, o meu acabou de chegar aqui, o pessoal me mandou hoje, agora. O negócio chegou tem 40 minutos. Então vou abrir aqui para ouvir a Jéssica e experimentando aqui o meu vinho com vocês. E minha esposa também, tá? Porque se eu beber sozinho, dá azar em casa. Certo. Queria comentar também que a gente não tem assim limite de tempo aqui na sala. A gente queria fazer o tempo de 1 hora desse bate-papo para que todo mundo que tenha outros compromissos pudesse participar, ouvir o nosso painel. Mas agora que a Jéssica vai entrar, a gente vai aprender com ela e vamos continuar. Quem quiser continuar depois, bater um papo informal, vamos ficar por aqui. Agora, Jéssica, por favor, antes de passar para a Jéssica, pessoal, vou lançar a última enquete aí da noite, que está relacionada, inclusive, a vinhos. Aí, quem quiser responder, vai ser muito legal. Obrigada. Obrigada pelo espaço, parabéns, adorei, estava aqui ouvindo tudo quietinha. Eu sou a Jéssica Marizek, sommelier da Evino, e o bom é que hoje é quarta, que é quase quinta, que é quase sexta, então é dia de tomar vinho mesmo, tá tudo certo, a gente tá no dia certo para começar. Olha, o vinho que a gente vai falar hoje, eu vou falar um pouquinho dele, mas eu acho que a gente precisa de dicas práticas, né? Eu acho que vocês precisam de dicas para fazer bonito, com a família, na live. Tá chegando o Dia dos Namorados, não sei se vocês vão passar namorado junto, ou vou passar fazendo live com o mozão de vocês, mas a dica é para fazer bonito. O vinho que a gente vai provar hoje é esse daqui, ó, é o Biscardo Valpolicella Ripasso. Esse daqui é um vinho italiano. Isso aqui é vinho para quem gosta de vinho encorpado. Jéssica, o que é vinho encorpado? É assim, ó, pensa comigo. O corpo do vinho a gente sente na boca mesmo, peso, sabe? Quando a gente fala de tomar um gole d'água, tomar um gole de leite, tomar um gole de suco de manga. Todos esses 3 líquidos têm um corpo completamente diferente em boca. Então, é isso que a gente fala quando o vinho é encorpado. Esse daqui é um vinho denso. Para quem gosta de comer com um pouquinho mais de carne, para quem quem é vegetariano, quer fazer uma caponata, alguma coisa nesse sentido, ele vai super bem. Mas o que eu quero ensinar para vocês é como degustar vinho igual um profissional, como fazer bonito na frente dos outros. Primeiro de tudo, e o que a gente precisa aprender, e eu estou acompanhando aqui o pool de vocês, estou vendo que todo mundo bebe aí pelo menos uma vez na semana. Tem alguns amigos meus que tomamos todos os dias, um gole, uma tacinha de vinho.
Tamo junto. O que a gente precisa aprender na hora de degustar um vinho? Ó, quando a gente olha o vinho na taça, não precisa ficar viajando muito não, tá? Isso aqui é para você ser legal, para você não ser mala e colocar um monte de regra no vinho dos outros. Não vamos colocar regra no vinho de ninguém. Quando a gente fala de vinho tinto, vinhos tintos, eles perdem cor conforme eles vão envelhecendo. Vinhos brancos, eles ganham cor conforme vão envelhecendo, e os vinhos brancos também podem envelhecer, tá? Nem todos, mas alguns podem sim. Então, quando a gente vê um vinho tinto com uma cor um pouquinho mais de tijolo, há chances dele ser um vinho tinto mais envelhecido. Dito isso, existem muitos poréns, contudo, entretanto, no mundo do vinho. Então, vinhos produzidos com uma casta tinta, que se chama Pinot Noir, por exemplo, se vocês são bebedores aí, já devem ter ouvido falar, a casta Pinot Noir, ela tem uma casca bem fininha, então ela já vai gerar um vinho de uma cor um pouco menos forte, um pouco menos densa. Como é que a gente olha, como é que a gente sabe se um vinho tem uma cor densa ou não? É super fácil, é literalmente você olhar de cima para baixo na sua taça. Se você conseguir olhar essa haste, é porque esse vinho tem uma cor mais intensa. Boa, beleza. Vamos agora para a parte 2, que é aquele dos aromas, onde todo mundo pega e me fala assim, mas Jéssica, eu não consigo descobrir esses aromas, tudo que vocês estão falando é mentira. Que mané aroma de fruta silvestre, fruta do bosque, especiarias. Esses aromas, eles são colocados no nosso vinho? Não, não existe pode pirlim-pim-pim, que o enólogo, que é a pessoa que faz o vinho, vai colocar para você sentir esses aromas. Esses aromas, eles nascem do processo químico da fermentação, que hoje a gente não vai falar aqui, mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar, que eu respondo. Então, são aromas naturais desse vinho mesmo, que surge desse processo de fermentação. Aqueles aromas que vocês já devem ter ouvido falar de fruta vermelha madura, de frutas de geleia, de cravo, eles existem. E da onde que eles surgem também? Podem surgir também. Alguns vinhos, eles passam por madeira, eles passam por aquelas barricas. Essas barricas, elas contribuem com aroma para o nosso vinho. Por exemplo, esse vinho que a gente está tomando hoje aqui, que é o Biscardo, ele passou 12 meses em barricas de carvalho. O carvalho, ele pode aportar notas de baunilha, de tostado, de canela. Mas para a gente descobrir esses aromas todos, não é de um dia para o outro. Ninguém nasce degustador de vinho, ninguém degusta, já nasceu saindo da barriga e está falando todos esses aromas. É treino, é técnica, tá? Vai tomando, vai degustando. Eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre degustação. Beber vinho, eu tenho certeza que vocês sabem beber, eu não preciso ensinar isso pra vocês. Mas degustação é técnica sim. Quando a gente podia se locomover muito mais, eu sempre dava as dicas de ir na feira e cheirando de fato as ervas, e cheirando os temperos. Isso é construção de repertório. Se você não come ou não toma coisas diferentes no seu dia a dia, você nunca vai descobrir novos sabores, novos aromas. Tudo isso faz parte dessa construção quando a gente degusta um vinho. As pessoas não estão inventando esses aromas, eu juro para vocês, tá? Quando a gente fala desse específico aqui, bom, vamos, não sei se dá pra gente ver. Ó, o pool acabou aqui, a dica de vocês. A maioria bebe vinho uma vez na semana. Gostei desse time, já gostei dessa galera. Boa, já podemos todos ser amigos. Quando a gente fala desse vinho aqui, quais os aromas característicos para vocês treinarem aí na casa de vocês, onde vocês estiverem? É fruta vermelha, tipo cereja. Cereja madura, morango maduro. É aquele que a gente deixa às vezes ali na fruteira e fica um tempinho mais e parece que vai inebriando assim a casa inteira. São esses aromas. Além disso, ele tem um aroma muito, muito específico de moca. Quando a gente entra para comprar aquele café enfim, pode ser Starbucks, que seja, algumas dessas cafeterias
mais famosas, ele tem esse toquezinho de grão de café. Esses são alguns aromas que a gente encontra, tem mais, porque esse vinho é super complexo, tá? Mas esses são alguns aromas que vocês podem ir treinando na casa de vocês aí, com quem vocês estiverem. A terceira parte, e a mais importante, é porque nós estamos aqui, é a parte da degustação, né? Então, tem muitas dúvidas sobre isso, vou tirar algumas dúvidas, se vocês tiverem, podem me mandar aqui no chat, que eu vou respondendo ao longo aqui da nossa conversa. Quando a gente degusta um vinho, o que a gente está procurando? A gente está procurando equilíbrio. O que é equilíbrio, né? Estou sendo obrigada a degustar vinho imediatamente. Olha, ninguém está te obrigando, mas se você está degustando, a gente gosta. Olha, quando a gente degusta um vinho, a gente busca equilíbrio. Equilíbrio no vinho é quase um trabalho em equipe. Ninguém aparece mais que ninguém, tá todo mundo junto, trabalhando para fazer com que esse vinho seja palatável. Quem que está trabalhando no vinho para ele ser palatável? Tanino, acidez, fruta, o álcool. A gente não quer que o álcool apareça mais, a gente não quer que o tanino apareça mais, eles todos precisam estar em harmonia. Como a gente percebe essas características no vinho? Bora lá. O tanino é o vilão da história, tá? É o seguinte, o tanino, ele existe na casca da uva e ele dá aquela sensação de secura que a gente sente na boca. Mas presta atenção, é uma sensação de secura, não é amargor. O amargor não tem nada a ver com isso. Tem um pouquinho, mas não tem a ver com isso. O tanino, ele dá uma textura como se fosse uma lixinha na nossa boca. Essa textura, ela pode ser agradável ou não, dependendo da pessoa. Isso é muito, muito individual, tá? Tem alguns vinhos que tem mais tanino ou não, tem algumas uvas que tem mais tanino ou não. Cabernet Sauvignon, Taná, elas têm muito mais tanino. Merlot, Pinot Noir pode ter um pouquinho menos. Pinot Noir bem menos tanino ainda, tá bom? Então é assim que a gente sente. O álcool, a gente sente na própria garganta, o quanto ele queima a nossa garganta. De novo, é uma sensação muito pessoal. Tem gente que não se incomoda com esse álcool, tem gente que tá tudo certo. Então, essa sensação a gente sente aqui. Acidez do nosso vinho. A gente precisa de acidez no vinho. E todo mundo, eu já tive em várias feiras que as pessoas tomavam um gole do vinho e falavam assim: ai, que delícia esse vinho, eu adorei porque ele não tem acidez. Mentira! Você adorou porque ele tem acidez. A acidez faz com que o vinho fique mais leve e faz com que ele te convide para um próximo gole. Se o vinho não tivesse acidez, ele ia ser muito pesado. Ele ia ser difícil da gente conseguir provar um gole dele e terminar uma garrafa, que é sempre o nosso objetivo, não é verdade? Então, todos esses elementos, eles precisam estar juntos. Às vezes acontece muita gente de falar: pô, Jéssica, olha, o aroma que eu senti aqui no nariz, obviamente, porque é o aroma, eu não tô sentindo em boca. Em boca eu tô sentindo mais uma nota de café ou mais uma nota de madeira, por exemplo. Tá certo isso? Tá certo. Alguns aromas, algumas notas do vinho a gente sente só no nariz, outras às vezes a gente só sente no primeiro gole, tá? Existe uma característica do vinho que não é mito, que é um negócio bem legal, que é o seguinte: quanto mais a gente consegue sentir de sabor desse vinho depois que a gente engoliu esse vinho, mais qualidade ele tem. Existem pessoas que criam regrinhas do tipo: engolir esse vinho, tenho que contar até 10, e aí quando chegar no 10 é porque ele é um baita de um vinho. Não precisa também ser tão técnico. A gente teve alguns engenheiros hoje aqui, e aí não precisa trazer tanta engenharia para essa degustação. Mas quanto mais você sente de sabor, mais está ligado com a qualidade desse vinho, tá? Ontem a gente fez uma live lá no Instagram da Eviro e eu convido todos vocês a assistirem as nossas lives. São todas as terças e quintas às 19 horas. Amanhã tem, tá? Amanhã tem especial Dia dos Namorados. E aí,
Me fizeram várias perguntas ontem sobre degustação e harmonização que eu quero dividir com vocês, que talvez vocês tenham as mesmas dúvidas. Não estou recebendo as perguntas aqui, mas eu acredito que vocês tenham essas dúvidas também. Bora lá, vamos falar de harmonização. Eu não sei vocês, mas esse vinho aqui eu harmonizaria super com uma costela com molho barbecue. Esse vinho que vocês estão tomando, ele não é aquele considerado o mais seco, tá? Ele não é super seco. E tá tudo bem ele não ser super seco. Ele é um coringão que agradaria vários paladares. O Edu falou que é um dos vinhos que ele mais gosta e eu imagino porque ele é bem fácil de gostar, ele é bem gostosinho mesmo. Vamos falar mais desse vinho? Então, ele é o Valpolicella italiano, feito numa região que chama Vêneto. Se vocês não conhecem o Vêneto, certamente já ouviram falar de Veneza, daquela parte ali italiana. Ele vem daquela área, tá? Dali daquela área também sai um vinho italiano muito conhecido, que é o Prosecco, que vocês já devem ter ouvido falar. O Valpolicella, ele é feito com uvas que não são super conhecidas do grande público, porque elas são o que a gente chama de uva autóctone, tá bom? É uma uva só daquela região. É rondinella, molinara, eu acredito que alguns de vocês não tenham ouvido falar dessas uvas. Mas a característica principal do Valpolicella Ripasso é o seguinte: eles colhem essas uvas e eles deixam elas secando numa cama de palha. Isso faz com que a água dessas uvas ela evapore e aí esses produtores concentram sabor, concentram aroma. Então, esse é um vinho que a gente chama de aromático, bem aromático. Eu tô tomando numa taça que ela é mais gordinha, ela é maior, justamente porque esse vinho é bastante aromático, ele precisa de espaço. Falando em taça, falando em vinho que precisa de espaço, eu sempre sugiro, e isso eu sou um pouquinho chata do vinho, eu sempre sugiro a gente servir pouco, tá? Pelo menos 1/3 aqui da nossa taça, para a gente poder deixar esse vinho em contato com o oxigênio. O oxigênio em boas quantidades, ele é muito brother do nosso vinho, ele é amigão, ele abre ainda mais os aromas. E é muito massa porque a gente consegue girar o vinho na taça também. Se vocês não conseguem girar o vinho na taça na casa de vocês, no ar, assim, não tem problema, tenta na mesa, vai girando um pouquinho, girar o vinho na taça. Não é coisa de gente chata. Girar vinho na taça é coisa de gente que sabe o que está fazendo. Só falar que o vinho tem componentes aromáticos. Ó, presta atenção, pra vocês fazerem bonito na live no Dia dos Namorados ou no Jantar dos Namorados. Vocês vão falar assim, ó. Sabia que girar vinho na taça faz com que os componentes aromáticos do vinho se quebrem em contato com a parede das taças? Tá? Essa é para fazer bonito, vou repetir. Sabia que quando você gira o vinho na taça, os componentes aromáticos do vinho se quebram em contato com as paredes da taça. Isso libera muito mais aromas. Gostaram dessa, né? Tem outras dicas também para vocês fazerem bonito, que é o seguinte, anotou, boa, a galera tá anotando. Quando vocês estiverem tomando um vinho feito com a uva Cabernet Sauvignon, por exemplo, é legal falar que a Cabernet Sauvignon tem taninos marcados, que é aquela sensação que eu falei para vocês que dá de lixinha, sabe? Dá para fazer bonito também. O que mais? Pinot Noir. Pinot Noir fala que o vinho é elegante. Vai fazer bonito quando fala, pô, esse Pinot Noir é elegante. Todo Pinot Noir é meio elegante. Dicas para fazer bonito. Vocês não vão estar mentindo. Vocês não vão estar sendo malas do vinho, porque o que a gente não quer são pessoas que coloquem mais regra no vinho dos outros. A gente começou esse webinar falando de produtos de luxo, né? É inatingível, e a nossa ideia é o contrário, é trazer as pessoas para o mundo do vinho. Vinho é considerado alimento em diversos países, ele acompanha a culinária local, na Itália, na França, na Alemanha, na Áustria. Então, ele sim é um bom aliado para o nosso dia a dia. E é isso. Será que eu falei demais? Falei de menos? Eu não sei. É engraçado, nas lives que a gente faz no Instagram.
tem as interações, eu consigo medir. Aqui eu fico meio perdida, mas eu, 3 dias desgovernado, saí falando. Gostaram do vinho? Eu não sei se todo mundo está tomando esse vinho agora, mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem. Mandem ou pelo Instagram da Evino mesmo, ou meu próprio Instagram, que é Jéssica Marinzé, que vou deixar aqui para vocês. Maior prazer de responder as dúvidas. Espero que a gente faça mais, né? Eu gostaria de participar mais. Venha com o maior prazer. Boa, Jéssica. Foi uma aula mesmo, adorei. Estou vendo aqui pelo chat também que todo mundo está adorando. E aí, basicamente, assim, a ideia é o que eu falei, a gente encerra por aqui, assim, oficialmente, queremos agradecer a todos os participantes, mas a gente pensou em continuar um pouquinho, não sei como, e aí vai da agenda de cada um, nem sei da sua própria agenda, Jéssica, mas eu só estou vendo aí a parte técnica, como que a gente faria para transformar agora todo mundo em como se fosse uma reunião normal de Zoom, para que o pessoal possa também colocar sua câmera, seu áudio. Mas a ideia era assim, agora o pessoal comentar, falar o que estão achando do vinho e afins. Tô vendo que a gente acabou de postar um link aqui para quem quiser continuar esse bate-papo, então, tá no chat. A gente vai degustar o vinho, agora não vai ser muito formal, pelo contrário, um bate-papo bem informal. Quem puder, e se a Jéssica conseguir, saiba que provavelmente nesse happy hour o pessoal vai bebendo, aí sim as perguntas vão surgir. Mas também, eu tenho agora um call de alinhamento para a live de amanhã, que vai ser uma live especial de Dia dos Namorados. Assista, vai ser uma live musical e vinho. Então, já para começar o clima de Dia dos Namorados, a gente vai fazer esse alinhamento. Queria poder ficar mais com vocês, mas como eu falei, estou super disponível para qualquer dúvida e qualquer pergunta. Muito obrigada. Maravilha. Obrigado, então. Obrigado a todos. Espero que quem quiser continuar aí no bate-papo tenha tempo de copiar aqui o link. Foi um prazer. Que pena que já está acabando. Passou voando. E até a próxima, pessoal. Uma boa tarde. Tchau, tchau. Boa noite.